E aí, bom ou não? Vamos para uma mega leitura dos Salmos 7. E vai dizer assim: Sigaion de Davi, que ele cantou para o Senhor, acerca das palavras de Cush, o benjamita. O Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, em ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. Ó Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se houver iniquidade nas minhas mãos, se recompensei o mal àquele que estava em paz comigo, sim, eu livrei aquele que, sem causa, é meu inimigo. Que o inimigo persiga a minha alma e a tome. Sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra. Coloque minha honra no pó. Selá. Levanta-te, ó Senhor, na tua ira, eleva-te por causa da ira dos meus inimigos, e desperta por mim, para o juízo que tu comandastes. Assim, a congregação dos povos te cercará, por causa deles. Portanto, retorna para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Ó que a perversidade dos perversos venha ao fim, mas estabelece o justo, porque o justo, Deus testa os corações. Eita! Deus testa os corações e os rins. Minha defesa é de Deus, que salva o reto de coração. Deus julga os justos, e Deus está irritado com os perversos todos os dias. Se o homem não se transformar, ele afiará a sua espada. Ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte. Ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Eis que o mal está com dores de iniquidade, e concebeu o dano, e trouxe falsidade. Ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre a sua própria cabeça, e o seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, de acordo com a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Salmo de Davi. E que salmo, né? 17 versículos, é até compridinho. E talvez para muitos possa parecer bem confuso, né? Pois ele fala aqui de várias coisas. Mas vamos ler versículo por versículo. E nesse momento quero te convidar a orar para que Deus nos revele, para que Deus venha abrir nossos corações, para aquilo que Ele tem para falar para mim e para você nessa... Aqui eu tô de manhã, né? Mas talvez para você de tarde ou nessa noite. Então vamos orar bem rápido. Senhor, o Senhor bem sabe, Pai, que nós não temos capacidade, Pai, de discernir aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Mas o Teu Espírito Santo em nós é capaz. Por isso, Deus, a gente se coloca diante do Senhor e te pedimos humildemente, Senhor, que a Tua revelação venha até nós. Que através de cada versículo, Senhor, de cada linha, de cada palavra, Pai, que iremos ler aqui, Pai. Que das nossas entranhas, Senhor, do nosso interior, do nosso coração, venha entendimento, Senhor. Venha discernimento, Pai. Venha percepção, Pai, de todas as coisas que estão aqui escritas. Segundo, Senhor, a nossa caminhada, segundo o entendimento que o Senhor quer dar para nós hoje. Por isso, Pai, nós oramos e desde já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar lá lendo de novo. Salmo 7, verso 1. Sigaion de Davi, que ele cantou para o Senhor, acerca das palavras de Cush, o benjamita. Então, este salmo, assim como todos os outros, né? Mas ele é como se fosse uma canção. Uma canção que o rei Davi cantou ao Senhor. Acerca das palavras de Cush, o benjamita, ou seja, de acordo com aquele que, se eu não me engano, tá? Cush fez
para Davi. E diz assim: Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem. Como eu falei aqui, acho que alguns vídeos atrás, repito aqui, Davi ele era um homem que conhecia da justiça de Deus. Tanto que você vai ver um pouquinho mais lá pra frente, Davi falando o quê? Senhor, faz justiça a mim, diante dos meus inimigos. Porque a justiça de Deus é o quê? Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha confiança, salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me. A justiça de Deus é cumprir a vontade do Senhor. Quando fala assim que nós somos justificados por Deus, nós estamos entrando na vontade do Pai. Ou seja, nós estamos sendo justificados por Ele. Davi ele conhecia acerca dessa justificação, pois a cada pecado que Davi cometia, nós temos aqui registro que Davi ele chegava ao Senhor e pedia perdão. E o Senhor o perdoava, porque essa é a justiça de Deus. Deus ele está aqui para nos perdoar. Portanto, se você peca, não fica lá no chão remoendo ou coisa do tipo. Se você tem pecado, se volta para Deus e peça perdão, porque Ele é justo para perdoar todos os pecados, se você se arrepender, claro. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha confiança. Salva-me por todos aqueles que me perseguem e livra-me. Davi sabe que se a sua palavra chega ao Senhor, se a mão forte de Deus ela é estabelecida sobre a vida de Davi, sobre a casa de Davi, sobre seus problemas, ele há de ter solução, ele há de ter vitória naquilo. 2. Para que ele não me rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para livrar-me. Vamos voltar um pouquinho? Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me. Davi está levantando um clamor diante de Deus, porque ele está sendo perseguido. Ele fala, livra-me, para que Ele não rasgue a minha alma como um leão. A nossa alma, eu posso falar aqui que é o nosso coração. A palavra fala que em Mateus 5:8, que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que isso quer dizer? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso nos diz a respeito do nosso interior. Muitas das vezes a gente acha que apenas o pecado cometido na carne, apenas o pecado cometido contra o nosso irmão, contra Deus, ele é que nos afasta do Senhor. Quando na verdade as nossas emoções também têm nos afastado e nos têm afastado muito de Deus. Uma das coisas que eu aprendi é que se você não descansa em Deus em relação àquilo que Ele já te prometeu, em relação àquilo que Ele já te falou, se você não confia em Deus, porque descansar é o quê? Descansar é confiar em Deus. Ou seja, se você confia em Deus, se você confia na palavra que Ele já te deu, então você descansa, você fica tranquilo, você segue sua vida plena e você sabe que um dia Deus há de fazer. A única coisa que você tem que fazer é permanecer e esperar com paciência, ou seja, descansar. Mas quando nós enchemos nossos corações de angústia, tristeza, dor, sofrimento, seja qual for a emoção, raiva, ira, o que acontece? Isso é como se nós estivéssemos fazendo, nós tentando fazer. A palavra fala que, Paulo fala que Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Isso quer dizer o quê? Que a força de Deus, ela agirá diante do quê? Diante da nossa incapacidade. Se nós voltarmos lá na cruz, o que acontece lá na cruz? Nós fomos salvos sem merecermos. Nós fomos salvos sem... Aliás, Deus ele nos amou de tal maneira que Ele se sacrificou para que antes mesmo que nós fizéssemos alguma coisa por Ele, Ele já fez por nós e Ele nos salvou. O que eu quero dizer com isso? Voltando ao que eu estava falando, diante da nossa incapacidade, Deus faz. Se você tenta fazer com a sua força, então Deus vai te deixar ali até cansar. Mas sabe naquele momento que você realmente se cansa e não consegue ir além, fala assim, e joga a toalha, sabe? Fala assim, Deus,
tá em tuas mãos porque agora eu não consigo fazer mais nada. É aí que Deus faz. Deus ama aquele que descansa. Deus ama aquele que tem um coração limpo, porque a palavra fala aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpa seu coração de toda má emoção, de tudo aquilo que tem te afligido e que tem te afastado do Senhor. Porque dessa forma você verá a Deus. Com o coração limpo você verá a Deus, e toda a sua solução está em Deus. Para que Ele não rasgue a minha alma como um leão, ou seja, para que Ele não me contamine e me dilacere com angústia, com tristeza, com raiva, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. Verso 3. Ó Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se houve iniquidade nas minhas mãos, se recompensei o mal àquele que estava em paz comigo. Aí tem uma aspas não, esqueci o nome. Não é colchete, não é outro. Sim, eu livrei aquele que sem causa é meu inimigo. Davi se justificando. Que o inimigo persiga a minha alma e tome. Sim, ou seja, se Davi recompensou o mal com o mal, aquele que estava em paz com ele, com Davi, ele fala assim: se ele fez isso, que o inimigo persiga a minha alma e a tome. Sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra e coloque minha honra no pó. Ele continua dizendo: levanta-te, ó Senhor, na tua ira, ou seja, no teu poder. Eleva-te por causa da ira dos meus inimigos. Ou seja, Senhor, vem me socorrer por causa que eles estão bravos comigo. Vem me socorrer porque eles estão fazendo isso injustamente, Senhor. O Senhor é um Deus de justiça. A própria palavra fala que nós não devemos tentar nos vingar daqueles que nos fizeram mal. Mas nós devemos, sabe o quê? Descansar. Porque o próprio Deus fala que a vingança é dele. E Davi aqui ele está desesperado, falando ao Senhor assim: Senhor, eles estão me fazendo mal, vem com a tua justiça e a cumpre sobre minha vida e sobre a vida daqueles que me perseguem. E desperta por mim para o juízo que tu comandastes. Assim a congregação dos povos te cercará. Ou seja, assim o teu povo te cercará por causa deles. Portanto, retorna para as alturas, ou seja, retorna para o teu lugar elevado, Senhor, e me ajuda. Ó Senhor, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça, ou seja, julga-me, Deus, Davi está falando aqui, julga-me de acordo com aquilo que eu fiz, de acordo com a obra que eu tenho feito e de acordo com a minha integridade que está em mim. Davi ele tinha confiança de tal forma em Deus, e eu creio que isso é uma coisa que todos nós devemos ter, que ainda que seja para o juízo, ou seja, para o seu próprio julgamento, ou para as bênçãos de Deus também, Davi ele quer estar nas mãos de Deus. Ó, que a perversidade dos perversos venha ao fim, mas estabelece o justo. Ou seja, Davi está falando assim, que aqueles que me perseguem, que eles tenham um fim, que a perversidade deles venha ao fim, mas estabelece o justo, ou seja, estabelece aquele que não fez nada. Eu, o Davi. Mas me estabelece, Senhor, me dá firmeza, porque o justo Deus testa os corações e os rins, ou seja, Davi está reconhecendo que aquilo que está acontecendo com ele talvez possa ser da vontade de Deus, porque Deus permitiu, porque Deus quer prová-lo. 10. Minha defesa é de Deus, que salva o reto de coração. Deus julga os justos, e Deus está irritado com os perversos todos os dias. Então cuidado onde você tem se metido. Se o homem não se transformar, ele afiará sua espada. Ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte. Ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Eis que o mal está com dores de iniquidade, e concebeu o dano e trouxe falsidade. Ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre a sua própria cabeça. Ou seja, diante de tudo aquilo que o mal faz, aquele que é maléfico, que é ímpio, diante de todo o mal que talvez, se você está fazendo ou alguém está fazendo para você, saiba que a justiça ainda há de o alcançar. A vingança ainda há de o alcançar, mas que não seja por suas mãos. Porque se for pelas suas mãos, pode ter certeza que da mesma forma como você vingou, você será vingado por outra pessoa em relação àquela pessoa. Tá me entendendo?
Não deixe que o mal venha a contaminar suas mãos. Não deixe que a sua própria justiça venha a contaminar o seu relacionamento com Deus e a sua integridade. Para que Deus te julgue conforme a sua justiça, conforme a sua graça na sua vida. E conforme a integridade que você tem. Para que dessa forma você não vá para a congregação dos injustos, mas permaneça na congregação dos justos. Porque tudo aquilo que você fizer de mal, retornará em mal para você também. Ainda que não seja aqui na terra, ainda que você viva uma vida boa, ainda que você consiga fugir de todos os problemas, porque você tem poder, tem dinheiro, tem de todo tipo de coisa para te